Se ele estiver certo, ganhará milhões. Coloque seu dinheiro em ações. Os mercados estão em alta contínua sem previsão de término. Um trader contrariano aposta contra a maioria. Um retorno composto anual médio de 34% mais ao longo de quase 20 anos, superior ao de Warren Buffett. Esse cara prova que investidores de varejo podem vencer. E tudo começa com uma aposta contra a maioria em 1999, quando o mundo inteiro pensava que os mercados só poderiam subir, exceto para Greenspan e ele. Mas como sabemos quando a exuberância irracional elevou excessivamente os valores dos ativos, que então se tornam sujeitos a contrações inesperadas e prolongadas? Ele é um verdadeiro show de terror. Falta na escola é a norma dele e prestar atenção nem sequer está no radar dele. Ele foi expulso de não uma, não duas, mas 3 escolas secundárias. Por quê? Ele simplesmente não se importa em fazer qualquer trabalho e quando se mete em problemas, ele ignora qualquer conselho como se não fosse nada. Como muitos grandes comerciantes, ele carrega um chip no ombro. Nós pesquisamos e o contatamos exclusivamente para a Megalomédia para saber mais sobre a psicologia dos comerciantes em uma idade jovem. Eu pensei um pouco diferente de muitas pessoas e isso meio que se desenvolveu no meu processo de negociação. Seu pai joga as mãos para o alto quando ele chega aos 15 anos. Lidar com ele parece impossível. Sua mãe, uma psicóloga infantil, curiosamente, adota uma abordagem diferente. Deixe-o ser, ela diz. Eventualmente, ele se encontrará. Mas com uma média de notas de 1,7, a faculdade parece um sonho distante. Ainda assim, pode haver uma oportunidade para não acabar como um completo perdedor. A Universidade do Sul da Flórida tem uma política de portas abertas. Se suas notas do Scholastic Assessment Test somarem, você está dentro. Ele mal consegue passar, apenas para se encontrar em liberdade condicional acadêmica logo depois. Se formar em finanças não muda sua atitude imediatamente, mas então, em seu 2º ano, ele se encontra em uma cela de detenção em Tampa. Isso me mudou porque aos 19 anos, algumas das coisas que testemunhei na cela de detenção me atingiram profundamente. Percebi que talvez fosse hora de crescer e levar as coisas a sério, pois nunca mais queria presenciar algo assim novamente. Esse é o seu chamado para acordar. Isso não é o que ele quer fazer com a vida dele. Ele percebe a partir daquele momento, ele faz uma escolha, tirar notas. Se torna seu objetivo. E com isso, um novo capítulo começa. Um capítulo de crescimento com um futuro promissor. Seu próximo objetivo, Harvard. Após se formar, sua jornada toma um rumo inesperado. Na faculdade, a economia chama sua atenção como nada mais. Ele se imerge em livros, devorando novos títulos de economia e negócios a cada poucos dias. Em seu último ano, ele concilia um emprego de quase período integral no ramo imobiliário com os estudos. Ambicioso, ele almeja um programa de Master of Business Administration de excelência. Armado com uma impressionante pontuação no Graduate Management Admission Test, ele sonha com Harvard, Chicago ou Wharton. Mas a realidade atinge forte. Todos eles exigem anos de experiência de trabalho ou um pai rico que trabalha para instituições prestigiosas, ambos os quais ele não possui. Perdido, ele enfrenta uma encruzilhada. Um diploma da Universidade do Sul da Flórida não é um bilhete para empresas prestigiosas como a Goldman Sachs. Empresas como a Goldman Sachs ou outros bancos chamados de bulge bracket, como o JP Morgan ou Morgan Stanley, muitas vezes só contratam de universidades chamadas de alvo. Um grupo de universidades que eles consideram melhor atender às suas necessidades de contratação.
E se você não estiver estudando em uma dessas universidades, é muito mais difícil entrar nesses bancos prestigiosos, mas o destino intervém no local de nascimento de BNF e CIS, dois traders lendários. O Japão logo entrará no que é conhecido como a década perdida, mas agora em 1988 está em pleno crescimento. Um amigo diz a Jason que há muitas oportunidades como professor de inglês no Japão. Jason vê uma chance de aventura e crescimento. Sem hesitação, ele arruma as malas, acompanhado pela namorada, e parte para o Japão. Por cerca de um ano, ele se dedica ao ensino de inglês, abraçando uma nova cultura e um novo capítulo em sua vida. É um desvio de seus planos iniciais, mas abre seus olhos para possibilidades além do que ele havia imaginado. E ele mal sabe, essa experiência irá estabelecer a base para seus futuros empreendimentos. Enquanto está no Japão, ele dá um passo ousado e se candidata a um emprego no HSBC. A oportunidade o leva a Hong Kong para uma entrevista e, para sua alegria, ele consegue uma posição em seu programa de desenvolvimento executivo. É uma promissora jornada de 5 anos com rotações por vários departamentos, projetada para formar futuros líderes. Ansioso para mergulhar no comércio, ele expressa uma preferência pelo departamento do Tesouro, mas o programa tem planos diferentes. Visa moldar banqueiros generalistas destinados a cargos de alta gerência. Apesar do descompasso, ele dá o seu melhor. A maioria dos comerciantes que retratamos neste canal eram desajustados. Eles não se encaixam em ambientes hierárquicos. Além de alguns dos bilionários que retratamos, alguns deles tinham carreiras muito tradicionais em alta finança antes de se ramificarem e começarem seus próprios fundos. No entanto, não demora muito para surgir atrito. Seu passado incomum contrasta com as práticas convencionais da organização. Um garoto judeu rebelde de Nova Jersey em uma instituição centenária. É um choque de culturas prestes a acontecer. Após cerca de um ano, o HSBC demite o funcionário. O motivo? Insubordinação completa, ecoando os problemas que ele enfrentou no ensino médio. Mas, como se vê, seu tempo no HSBC leva a um encontro muito consequente. Ele é apresentado a Hang Seng Futures. Enquanto estava em Hong Kong com o HSBC, sua jornada no comércio começa com um encontro casual no campo de softball americano. Um colega de equipe, também corretor, o apresenta ao mundo do comércio de futuros. Com pouco conhecimento, mas uma sede de entendimento, ele compra seu primeiro contrato de futuros Hang Seng. Os contratos de futuros Hang Seng permitem que os investidores especulem sobre a futura direção do índice Hang Seng, que é o principal índice do mercado de ações da Bolsa de Valores de Hong Kong. Esses contratos futuros são acordos para comprar ou vender o índice Hang Seng a um preço predeterminado em uma data especificada no futuro. Os contratos futuros do Hang Seng são populares entre os investidores que buscam exposição ao mercado de ações de Hong Kong sem possuir ações individuais. E, como se vê, o momento para comprar esses futuros não poderia ser melhor. Sua incursão inicial na negociação coincide com um mercado em alta, um momento de oportunidade e exuberância. Ele compra o índice Hang Seng enquanto está em 4.000 e apenas 6 meses depois está em 7.000. Com os lucros disparando, ele se entrega aos luxos do sucesso, imaginando uma vida de riqueza e luxo. Um dos primeiros livros que ele compra sobre negociação é de uma série de livros que também inspirou este vídeo. Conforme mergulha no mundo da negociação, fica fascinado. Esses caras trabalham em seus próprios termos. Eles não se abalam pela sabedoria convencional. Tudo soa tão perfeito. Esta é a sua vocação. Uma razão pela qual os traders, ou caras de fundos de hedge, entram na indústria em primeiro lugar. É porque sua primeira negociação é muito bem sucedida. Eles se sentem como os reis do mundo. Isso lhes dá um impulso e lhes dá muita confiança e às vezes até uma imagem muito irrealista de como o mercado funciona. Uma imagem que então, conforme os meses e anos passam e também essas pessoas têm perdas, se torna uma mais realista.
Depois de ser demitido do HSBC, ele se envolve ainda mais na negociação agora com corretoras locais em Hong Kong. Lá ele conhece um trader experiente que o financia com $100 mil. Jason entra no mercado de futuros com confiança, surfando a onda de um mercado em alta. Sua fortuna aumenta, ele eleva o mercado a $700 mil. Próximo passo, comprar um Porsche e planejar como se tornar bilionário. Porém, à medida que o mercado em alta se esgota, assim como sua sorte. Em poucos meses você nos vê impotentes enquanto sua fortuna evapora, deixando-o com apenas um ativo depreciativo. Porém, a próxima chance de enriquecer está logo ali na esquina. Um homem de 28 anos chamado Nick Leeson está prestes a falir, o banco mais antigo da Inglaterra, e Jason tentará ganhar dinheiro com isso. Era uma vez, no mundo do grande dinheiro e altas apostas, havia um jovem chamado Nick Leeson. Ele trabalhava para o Barings Bank, um banco mercantil britânico fundado em 1762. Com uma rica história que abrange mais de 2 séculos, era uma vez um dos bancos mais antigos e prestigiosos do Reino Unido, conhecido por suas atividades bancárias mercantis. Nick era ambicioso e ansioso para provar a si mesmo no mundo das finanças. A jornada de Nick o levou a Singapura, onde recebeu a grande responsabilidade de gerenciar as operações do Banco Baring no Extremo Oriente. Era um trabalho prestigioso, mas com seus próprios desafios. Em Singapura, Nick começou a fazer apostas arriscadas no mercado de derivativos. Ele esperava obter grandes lucros para o banco, mas acabou perdendo muito dinheiro, muito mesmo. Em vez de admitir seus erros, Nick tentou encobrir suas perdas, escondendo-as em uma conta secreta. Com o passar do tempo, as perdas de Nick ficaram cada vez maiores. Apesar de perder milhões diariamente, ele persistia em negociações arriscadas, esperando reverter a situação. Mas quanto mais ele tentava consertar as coisas, pior ficavam. No final, a verdade veio à tona. O Barings Bank percebeu que Nick havia perdido mais de 800 milhões de libras, quase 1 bilhão e 400 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Era uma quantia impressionante de dinheiro, significando um desastre para o banco. O Barings Bank, uma vez uma instituição orgulhosa e poderosa, foi forçado a declarar falência. A notícia enviou ondas de choque pelo mundo financeiro e Nick Leeson tornou-se infame da noite para o dia. Ele foi preso e enviado para a prisão por seu papel no colapso do Barings Bank. Mas a centenas de quilômetros de distância, Jason está pronto para ganhar muito dinheiro com Nick Leeson. A volatilidade nas opções do Nikkei era tão baixa que não fazia sentido, e isso estava acontecendo há um tempo. Nick Leeson estava vendendo tanta volatilidade no dia seguinte ao anúncio, pois os preços estavam muito baixos. Isso gera pânico no mercado, e os futuros do Nikkei abrem com grande desconto em relação ao mercado à vista. Jason entra e faz um típico trade de cash carry, compra os futuros e vende o dinheiro contra isso. E no dia seguinte essa relação voltou para onde matematicamente tinha que estar, e nós lucramos com o negócio. Não lembro do valor exato, mas eram alguns milhões de dólares. Leeson tem uma enorme posição de opção de venda no futuro do índice de ações Nikkei quando ele é descoberto. O governo de Singapura anuncia que vai liquidar toda a posição naquele dia. Os futuros do Nikkei são negociados com um desconto de 15 a 20% em relação ao dinheiro ao longo do dia. Jason compra futuros e vende à vista. No dia seguinte, à vista e futuros voltam a se alinhar. Ele ganha quase 20% nessa negociação em um dia. É hora de intensificar. Jason tem 27 anos e é oficialmente o rei do mundo, ou pelo menos é assim que parece. Ele acumulou mais de 500 mil dólares em sua conta através de negociações, vivendo o sonho de todo negociante. Ele tem uma namorada atraente, se muda para Phuket, na Tailândia, compra uma casa e instala uma antena parabólica, o setup de negociação definitivo. Ele aproveita as praias locais, o sol, o estilo de vida luxuoso que agora finalmente pode pagar. É um bom momento para estar vivo, não apenas na Tailândia, mas em todo o mundo.
É aquele momento incrível nos anos 90, quando o mercado de ações conhece apenas uma direção, para cima. É nesse momento que contrarianos como Jason identificam oportunidades. Sempre que todo o mercado pensa A, é uma boa ideia considerar B. Todos pensam que o mercado continuará subindo. Afinal, em 1982, o Dow Jones estava em 2.573 e em 1999 está oscilando entre 17.500 e 20.000. 8x em 17 anos. Mas Jason assume o outro lado do comércio. O que sobe deve descer. E ele não é o único que pensa assim entre Alan Greenspan. Alan Greenspan é uma figura semelhante a um bode no mundo das finanças e economia. Ele serviu como presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos de 1987 a 2006. Reconhecido por sua inteligência e expertise, o mandato de Greenspan no Fed lhe rendeu amplo reconhecimento e aclamação. O que é verdadeiramente notável em Greenspan é sua habilidade em navegar por desafios econômicos complexos, o que lhe rendeu o apelido de maestro por sua aparente habilidade mágica de conduzir a economia através de águas turbulentas. Seu mandato presenciou a maior expansão econômica da história dos Estados Unidos da América, marcada por baixa inflação e crescimento constante, tornando-o um dos banqueiros centrais mais influentes da era moderna. Na noite de quinta-feira, 5 de dezembro de 1996, Alan Greenspan faz um discurso em um jantar do American Enterprise Institute em Washington, que entrará para os livros de história como o discurso do exuberante irracional. Ele contém muitos avisos para os investidores de hoje, e naquela época a mensagem era clara: o mercado não pode sempre subir. Mas como sabemos quando a exuberância irracional aumentou excessivamente os valores dos ativos, que então se tornam sujeitos a contrações inesperadas e prolongadas? Esse é o sinal que Jason estava esperando. É ele e Greenspan contra o mundo. O índice de ações S&P comercial P500 fecha na quinta-feira à tarde em ignorância feliz do que está prestes a acontecer mais tarde à noite em 744,38. Com várias apostas, Jason se posiciona para sua grande aposta contrária. Porém, tudo ocorre diferente do previsto. Eu era apenas meio jovem e estúpido e realmente não entendia na época como os mercados realmente funcionavam. Naquele mesmo dia, o S&P comercial P se recupera e termina o dia ainda mais alto. Você entra nesse estado de espírito, eu continuo vendendo, continuo perdendo. Bem, agora eu não posso perder a queda agora. Essa é uma péssima estratégia de negociação, só aprendemos com nossos erros. Naquele dia, Jason lembra de olhar para a namorada dele e dizer: estou ferrado. Perdi cerca de 40% a 50% da minha conta naquele período. O que ele não sabe é que em breve descobrirá um relatório que é publicado regularmente que o permitirá ressurgir dos mortos e fazer milhões. Seu futuro é incerto, mas ele aprendeu uma lição valiosa. Ele esteve vendido durante todo o tempo e caiu em uma armadilha psicológica ao pensar: o que ele vai comprar agora, depois de vender a descoberto por tanto tempo e perder todo esse dinheiro? Foi o medo de perder o movimento de venda quando finalmente aconteceu, uma armadilha em que muitos negociantes caem. Depois de perder todo o seu dinheiro, ele ainda sente que pode fazer isso. Ele se senta e escreve páginas e páginas sobre o que funcionou e o que não funcionou. A essência do que ele escreve não tem uma opinião. Eles costumavam dizer em Hong Kong que deveria ter subido, mas está em baixa, então venda. Deveria ter caído, mas está em alta, então compre. Essa filosofia de negociação se torna a base do que ele tentará fazer quando a fita está vendendo algo. Não lute contra isso, vá com isso, mas primeiro ele precisa de algum capital. Se você tem histórico, mesmo quebrado, pode conseguir gerenciar o dinheiro de outros. É o que Jason começa a fazer. Ele pula de loja em loja com sucesso moderado, tentando encontrar seu lugar. É mais difícil do que imaginava. Havaí, Chicago, Nova York. Nada parece certo. Nenhuma dessas lojas permitirá que ele comprove sua vantagem comercial. E nenhuma dessas lojas realmente aceita sua abordagem contrária à negociação. Mas, em meio às reviravoltas dessa jornada, ele faz uma descoberta. Uma descoberta que irá remodelar sua abordagem à negociação. Ele está trabalhando em uma call to action quando faz essa descoberta.
CTAs, ou consultores de negociação de commodities, são organizações e às vezes também indivíduos que são contratados por um fundo ou cliente individual para fornecer conselhos e serviços relacionados à negociação de contratos futuros, opções de commodities e ou swaps. Eles são responsáveis pela negociação dentro de contas de futuros gerenciados. É aí que ele se depara com um relatório. Este relatório permitirá que ele construa um histórico que rivaliza com os gestores de dinheiro mais bem-sucedidos do mundo, o relatório de compromisso dos negociadores. O relatório Commitment of Traders, emitido semanalmente pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, revela as posições detidas por especuladores e comerciais em contratos futuros. Jason usa este relatório como um indicador de mercado. A suposição subjacente: os comerciais geralmente estão certos por estarem mais bem informados, enquanto os especuladores costumam errar. Não há consenso sobre o que leituras particulares significam um sinal de touro ou urso, como níveis, mudança ou duração. Mas um indicador otimista é uma posição longa comercial relativamente alta ou uma posição curta de especulador relativamente grande. O inverso seria considerado pessimista quando Jason entende isso. Ele faz o que qualquer negociante razoável faria. Ele aplica essa estratégia às situações de mercado passadas e verifica se teria funcionado. Olhando para os relatórios Commitment of Traders, ele vê que os dados nunca forneceram um sinal de venda até janeiro de 2000. Você pode pensar que as pessoas estão comprando, mas será que estão mesmo? Os pequenos investidores podem ter comprado ações e ganhado dinheiro no final de 1999. Os grandes especuladores sabiam que era uma bolha e estavam vendendo. O mercado de alta não terminou até que eles fossem espremidos. Uma vez que todos foram espremidos, o mercado atingiu o topo, pois não havia mais compradores. O relatório Commitment of Traders captou essa informação. Se ele soubesse disso naquela época, não só ele não teria perdido todo esse dinheiro, provavelmente teria feito milhões, como com qualquer receita secreta para ganhar dinheiro rapidamente. Não é tão simples quanto parece à primeira vista. Não há momentos em que os comerciais são curtos por muito tempo e o mercado continua subindo, ou os comerciais são longos por muito tempo e o mercado continua caindo. Há momentos em que isso acontece. Eu acho que é como praticamente qualquer outro tipo de... Exatamente, o indicador estendido sinaliza sobrecompra ou sobrevenda. Quando o mercado atinge seu pico, geralmente vem de um período de sobrecompra, mas pode permanecer sobrecomprado por bastante tempo antes do pico. E o Commitment of Traders é meio que assim também. Então, eu uso o Commitment of Traders para me dar janelas para o que eu posso negociar, mas isso não me faz fazer uma negociação, só porque o Commitment of Traders está lotado, certo? O Commitment of Traders lotado vai abrir uma janela para eu fazer uma negociação. Eu não negocio até que o mercado confirme minha ideia de negociação primeiro. Acho que isso é importante para qualquer pessoa que negocia. Espere o mercado confirmar sua ideia antes de realmente negociar. Em alguns mercados, como ouro e petróleo, os comerciais estão frequentemente vendendo a descoberto. Nesses mercados, uma área de compra para o Commitment of Traders seria quando os comerciais estão vendendo a descoberto, mas a posição vendida é relativamente pequena comparada ao histórico. Isso está exatamente correto e é por isso que eu pego esses dados e os indexo, assim elimina essa situação que você está falando, sabe? Quando você indexa, quando os comerciais quase não estão vendendo a descoberto, o índice mostrará que tem uma grande compra, certo? Não espere que os comerciais fiquem longos no ouro, senão vai esperar a vida toda. Então eu apenas indexo os dados e faço assim. Armado com essa poderosa ferramenta, Jason parte para conquistar os mercados e reclamar o trono. Mesmo tendo um plano poderoso, Jason precisa que alguém lhe dê uma chance se quiser provar sua estratégia. E ele tem sorte. Um amigo de Jason consegue um papel importante na Walter Garrison Associates, um proeminente fundo de hedge multi-estratégia.
Os fundos de hedge multiestratégia são muito respeitados no mundo financeiro. No cerne dos fundos de hedge multiestratégia há uma variedade de estratégias de investimento, desde ações long-short até macro-global, orientadas por eventos, quantitativas e outras. Essa diversidade permite que eles capitalizem em oportunidades em diferentes condições de mercado, seja em mercados de alta, mercados de baixa ou períodos de volatilidade acentuada. Cada estratégia é ajustada por profissionais. Esses fundos têm flexibilidade para pivotar rapidamente em resposta às mudanças do mercado, maximizando retornos e minimizando riscos. Além disso, a escala de recursos à disposição deles permite que os fundos de hedge multiestratégia empreguem tecnologia de ponta e análises sofisticadas para impulsionar as decisões de investimento, desde sistemas de negociação algorítmica até modelos avançados de gestão de risco. Esses fundos usam ferramentas e técnicas avançadas para obter vantagem competitiva no mercado. Ao combinar humanos com tecnologia, eles buscam o alfa. Impressionado com as habilidades de negociação de Jason, seu amigo oferece a ele uma posição como trader na empresa, completa com um pacote atraente, um salário generoso de $250 mil, uma conta inicial de $50 milhões para supervisionar, um quant dedicado para auxiliá-lo e um prestigioso escritório com vista para Park Avenue. Com pouco a perder e uma estratégia de negociação a provar, Jason aceita. A inclusão de um quant em tempo integral em sua equipe se prova inestimável para Jason. Isso permite que ele sistematize grande parte de sua abordagem de negociação contrária, mas não depende apenas disso. Estou ouvindo as pessoas na Bloomberg e suas opiniões. Não consigo realmente ver os dados. Às vezes as pessoas dizem que estão compradas, mas não estão repetindo a mesma coisa, o que me ajuda a identificar onde há consenso. Não é tão fácil quanto parece, embora ao discutir negociações, Jason enfatize a importância de esperar pela confirmação do mercado. Se o sentimento é esmagadoramente baixista e o Dow cai 1000 pontos, fechando em seu menor nível, ele não compra automaticamente. No entanto, se todos estão pessimistas e, apesar das notícias negativas, o mercado termina em alta, ele entra. Ele aprendeu a não ir contra a direção do mercado. A paciência é fundamental. O mercado indicará o momento certo para agir. Ele define sua perda máxima no ponto mais baixo do dia de reversão e se mantém firme nisso. Se ele compra e o mercado volta àquele ponto mais baixo, ele sai. Esse nível de disciplina garante um limite de perda significativo para cada negociação baseado nos movimentos do mercado. Uma vez definido, esse limite permanece até ser acionado, e sua estratégia contrária funciona como uma joia. Em 2 anos, sua conta passa de $50 milhões para 600 milhões. Ele permanece no fundo por 5 anos, gerando um histórico estelar ano após ano, incluindo 2008, um ano em que a tendência de seguir fez excepcionalmente bem e Jason conseguiu gerar retornos significativos usando sua abordagem contra a tendência. O que é ainda mais impressionante é que ele não pega a ação em baixa ou o título em alta, mas ele participa da ação ao estar vendendo petróleo bruto e outras commodities. E essa é uma das manhas com o Commitment of Traders. Você aproveita o que ele te dá, sabe? E contanto que dê lucro, quem realmente se importa com o mercado que você pegou, eu não me importo se ganho dinheiro vendendo soja ou ações, não faz diferença para mim. Nos anos seguintes, Jason inicia vários veículos por conta própria e ele testa os limites de sua estratégia com uma negociação que não é apenas sua maior negociação, mas também a mais educativa. A Suíça anuncia que irá abandonar sua paridade cambial de 1,20 para o euro. O motivo de essa movimentação ser tão surpreendente é que a Suíça anunciou publicamente várias vezes que está totalmente comprometida com o euro. O franco suíço imediatamente dispara 20%. A pegadinha? Eles fazem isso no fim de semana. Na segunda de manhã, muitos acordam no prejuízo.
Comprei na sexta-feira no fechamento, sem saber sobre o banco suíço ou suas ações, apenas porque o Commitment of Traders mostrava pessoas massivamente vendendo o franco suíço, que me deu um sinal de confirmação na sexta-feira. Dependendo das informações que você tinha antes do fim de semana, essa movimentação criou vencedores e perdedores. O interessante é que houve uma grande movimentação que eu argumentaria que veio porque estava sobrecarregado de vendas. Quando essa movimentação ocorreu e foi forçado a marcar para cima, havia tantas vendas que todos foram espremidos e algumas pessoas estouraram nessa negociação. Mas no final, em apenas 3 meses, o franco suíço volta todo o caminho até onde estava. A história fundamental do que o franco suíço fez realmente não significou nada. Foi apenas um gatilho para que todas as vendas fossem cobertas e espremidas, resumindo-se a uma questão de posicionamento. Jason faz cerca de 20% nesse negócio em uma semana, algo que outros sonham em fazer em um ano. Meu retorno anual médio pode ser 3 vezes maior do que a minha maior baixa. É realmente isso que estou tentando fazer. O que tem sido até agora, conseguir realizar isso até este ponto, e isso me deixa orgulhoso do que consegui fazer. Provavelmente nasci contrário. E isso pode ter me ajudado a ter sucesso na negociação. Ao longo do tempo, aprendi que o realmente importante nesse campo é disciplina e gestão de risco, e isso se tornou parte da minha personalidade. Essas são as coisas cruciais, não é? Negocie como quiser, mas sem disciplina e gestão de risco não funcionará a longo prazo. Com disciplina e gestão de risco, as chances de sucesso a longo prazo são muito maiores. Aprendi isso através dos meus fracassos. O aprendizado na negociação vem principalmente através dos fracassos. Você pode tentar ir ler livros e ler coisas e tudo mais. Se for esperto, você aprende com a experiência alheia. Descobri que a maioria das pessoas, incluindo eu, só aprende com suas próprias experiências. O mercado é um jogo muito difícil e a maioria entra nele sem entender isso. Elas ouvem que o mercado parece um ótimo lugar para ganhar dinheiro e talvez ganhem no início, mas isso só piora. Eu ganhei no início e isso foi a pior coisa que me aconteceu, pois pensei que sabia o que estava fazendo. Não demorou muito para eu aprender que não sabia. Em um mercado em alta, todo mundo é um gênio.